sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um quadro do Vassoler Responde, eu quero trazer a vocês comentários sobre uma pergunta que não tem, digamos, um seguidor ou uma seguidora específico ou específica que me tenha feito. Porque assim, essa pergunta, a qual eu vou responder nesse quadro do Vassoler Responde, me foi feita várias vezes ao longo desse ano e pouquinho que o meu canal do YouTube tem de vida. Vassoler, Dostoiévski era de esquerda? Dostoiévski era de direita? Nessa quarta-feira do Vassoler Responde, né? Como vocês sabem, o Vassoler Responde acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Nessa quarta-feira, eu vou responder a um braço da pergunta. Eu vou responder ao braço esquerdo, aqui ó, tô levantando minha mão esquerda, com um reloginho aqui, agora tô segurando o reloginho para controlar o tempo desse Vassoler Responde. Vassoler, Dostoiévski era de esquerda? Eu vou responder essa pergunta hoje. Na próxima semana, no próximo Vassoler Responde, eu vou responder a pergunta sucessiva. Dostoiévski era de direita? Então eu vou desmembrar, porque é muito interessante que nós observemos primeiro a relação de Dostoiévski com a esquerda, para que depois nós observemos a relação de Dostoiévski com a direita. Então vamos lá, gente. Vassoler Responde se Fyodor Dostoiévski, esse grande escritor russo que agora, no ano de 2021, completa 200 anos de nascimento, portanto, 1821, 2021, era de esquerda Dostoiévski? A questão é complexa. É complexa para dizer se era de esquerda e é complexa para dizer se era de direita. Dostoiévski era mais um esfumato. Na semana que vem a gente fala sobre Dostoiévski e a direita. Nesse Vassoler Responde, nessa semana, eu quero dizer a vocês o seguinte. Dostoiévski, com sua formação cristã ortodoxa, uma formação muito importante ali que foi trazida, sobretudo por sua mãe, que lhe trazia os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, os ritos, a dimensão de Jesus Cristo e tudo mais, Dostoiévski tinha uma comiseração muito, eu diria, alinhada, muito afeita ao coração do Sermão da Montanha, as palavras mais importantes de Jesus Cristo. No Sermão da Montanha, famosíssimo, um dos discursos, né, mais importantes da história da humanidade, e especificamente do Ocidente, Jesus Cristo vai falar sobre a dimensão de que é preciso amar ao próximo como nós mesmos e mesmas nos amamos, de que não é devido pagar o mal com o mal, mas sim que haja o oferecimento da outra face, que não se ame apenas ao amigo, à amiga, mas também ao inimigo. Essas colocações que parecem sumamente enigmáticas para muitas e muitas pessoas, já aferradas à dimensão do ego, do revanchismo, da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, antiquíssima, que remonta ao Império Babilônico, que remonta ao Código de Hammurabi, tudo isso foi muito importante para as dimensões que Dostoiévski tinha para entender não apenas e tão somente a natureza humana encarniçada no ego, na vingança, na vontade de expressar a si própria, muitas vezes contra os demais e não com os demais. Mas nesse auspício de esperança e reconciliação, que faz parte dos mais diversos povos, com as mais diversas denominações espirituais e religiosas. Tenham essas denominações proximidade com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo, com o budismo, com o hinduísmo, com o candomblecismo, com o umbandismo, com o espiritismo. Existe uma experiência plural na humanidade em termos de esperança para além do que aqui está posto. Uma esperança de amor, de solidariedade, de compaixão de indivíduos outros e, consequentemente, de uma sociedade outra.
É nesse preciso sentido que Dostoiévski foi muito influenciado por um cristianismo que, já quero dizer desde já, bebeu muito nas águas do socialismo, que influenciou muito as águas do socialismo utópico francês. Eu estou falando, por exemplo, de Charles Fourier, de Proudhon, que ali estruturaram suas reflexões em função da construção de uma nova sociedade que laicizasse, que trouxesse o Éden, o paraíso, o céu, justamente das alturas para a terra, do cume do sermão, do cume da montanha onde Jesus Cristo proferiu o seu sermão, até o vale, até a planície da história dos homens e das mulheres. É nesse preciso sentido que Dostoiévski viu uma conjuminação entre os princípios do cristianismo e os princípios do socialismo. E princípios aqui não vinculados à revolução, ao questionamento do antigo, do tradicional, mas em função de uma ética transcendental, uma ética que repousasse na vida após a morte, uma ética que repousasse na eternidade, no exemplo de bondade de Cristo, que pudesse nortear as relações fraternas, cordiais, amistosas entre homens e mulheres, entre os cidadãos e as cidadãs. É assim que falar sobre Dostoiévski, o jovem, é falar sobre um autor que não estava imbuído daquilo que eu vou chamar, aliás, Dostoiévski ali estava fazendo essas reflexões na década de 1840, e o jovem Marx, né, o Karl Heinrich Marx, que ainda não escrevera naquele momento o manifesto do Partido Comunista ao lado de Friedrich Engels, manifesto que foi publicado em 1848, ao fim da década de 1840, o Marx escreveria ali os manuscritos econômico-filosóficos, né, em que traria aquelas colocações sobre a religião ser o ópio do povo. Essa que é uma colocação empobrecedora em termos antropológicos, em termos quintessenciais, a respeito da experiência religiosa e espiritual, que fez com que o campo progressista confundisse anticlericalismo com espiritualidade, ou seja, um questionamento em relação às religiões oficiais que historicamente, ao longo das gerações, abençoaram poderosos, abençoaram a guerra, fizeram a ode ao poder, canonizaram poderosos após sua morte, ou mesmo em vida. Essa dimensão anticlerical não se confunde com a perspectiva de sentido para a vida, de um sentido imanente, mas que se funde na transcendentalidade, numa vida eterna, numa dimensão de um ser criador, ou de seres criadores, ou de seres criadoras, né? Com Deus, com Deus, deusa, com deuses e deusas. Essa dimensão fundamental, que é quintessencial para o humano, fazia com que Dostoiévski tivesse simpatias pelas correntes revolucionárias e transformadoras na medida em que elas se aproximavam de um cristianismo, de uma ética transcendental e muniam a transformação desse mundo com o religamento em função da eternidade. Esses eram pensamentos essenciais de Dostoiévski, conjuminando no primeiro momento socialismo e cristianismo. Ao fim da década de 1840, Dostoiévski fez parte de um círculo revolucionário que propugnava pela derrubada da monarquia czarista, que só viria a cair em fevereiro de 1917 na Rússia, e também propugnava pela abolição da servidão da gleba, esse horror de exploração ali dos servos e das servas, que só viria a ser abolido na Federação Russa, no Império Russo, claro, Federação Russa hoje, mas só viria a ser abolido na Rússia em 1861. Esse grupo é desbaratado, ele é infiltrado por agentes da polícia política do Tsar, a Akhrana. Os membros, entre os quais Dostoiévski, são presos na fortaleza de Pedro e Paulo, na cidade belíssima de São Petersburgo, às margens do rio Neva, e no dia 22 de dezembro de 1849 se realiza a cerimônia de fuzilamento
dos membros do Círculo de Pietraszewski. Quase até o final. Porque aos 49 minutos do segundo tempo, como se fosse um gol do Corinthians com aquele time sofrível de meados da década de 90, o Tsar Sádico comuta a pena, deixando que os membros do Círculo de Pietraszewski achassem que fossem morrer até o último minuto, até o último segundo, comuta essa pena de fuzilamento e a reverte em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. É assim que Dostoiévski vai parar num presídio siberiano que ele eternizaria como a Casa dos Mortos, ou a Casa Morta, numa recente tradução para o português feita pelo professor Paulo Bezerra e publicada pela editora 34. Tradicionalmente vocês encontram esse livro com o título de Recordações da Casa dos Mortos, mas recentemente recebeu a tradução como Escritos da Casa Morta. É importante dizer que no vídeo anterior do Vassoler Responde, eu falei que Recordações da Casa dos Mortos ou Escritos da Casa Morta é a grande obra para se entrar na obra de Dostoiévski. Então, se você quiser ver as minhas reflexões a respeito de Recordações da Casa dos Mortos, basta você esperar até o fim desse vídeo, porque vai aparecer ali ao fim da tela um link para você ir até o vídeo anterior do Vassoler Responde para ver essa minha discussão a respeito de Recordações da Casa dos Mortos como primeira grande obra, como grande porta de entrada para a obra de Dostoiévski. Aqui o que é importante dizer é que Dostoiévski, que fez parte dessa geração, dessa intelectualidade russa, ou para usar o termo russo, da inteligência, que era formada por profissionais liberais, estudantes, intelectuais, escritores, advogados, os representantes de uma classe média florescente ali na Rússia, que queriam derrubar o Tsar, que tinham várias tonalidades políticas, várias percepções sobre a realidade política. Dostoiévski, que foi um dos grandes representantes, ele passa a se distanciar da esquerda, ou das frações de esquerda, quanto mais elas se desviam dessa coligação entre socialismo, entre revolução e cristianismo. E aí existem vários matizes para essa tensão de Dostoiévski em relação ao campo progressista. Vejam, quando volta da experiência siberiana, no início da década de 1860, quando volta da Sibéria para São Petersburgo, Dostoiévski percebe que o campo progressista de então, os críticos radicais que escreviam literatura e ensaísmo literário, a falta também da possibilidade de manifestações livres, de partidos políticos livres, de um parlamento livre, de universidades livres. Então escreviam os seus ensaios para poderem debater as questões candentes do momento, que é importante dizer que boa parte dessa corrente havia questionado a dimensão da arte como um caminho salvífico de redenção. Dostoiévski fora influenciado tanto pelo cristianismo quanto pelo idealismo alemão de um Immanuel Kant, de um Friedrich Schiller, que viam na arte a ação desinteressada por excelência, a ação vinculada ao coração de um elemento desinteressado que nos congregava esteticamente com os valores absolutos, com a dimensão ali do eterno, do absoluto, do mais puramente belo, que era coligado à própria dimensão de eternidade e divindade. Os revolucionários de então começavam a trazer uma dimensão utilitária da arte, como aquilo que era benéfico para a construção de uma nova sociedade, e não como grandes valores, grandiloquentes em função do belo. Então, a discussão sobre se um afresco de Rafael, seria menos importante do que um par de botas que calçaria alguém, impediria que alguém sentisse frio nos pés, isso faz com que Dostoiévski tenha uma cisão estético-ética com esse campo progressista. Além disso, os métodos cada vez mais violentos, a dimensão de um exercício da violência contumaz, de uma terra arrasada, de uma tábula rasa, como diziam os revolucionários franceses ali, de menos de um século então, com a Revolução Francesa, que eclode em 1789, Dostoiévski desconfiava das intenções, não só das intenções, mas da possibilidade de uma nova sociedade forjada
pela violência, forjada por banho de sangue, forjada ali por choro e ranger de dentes, que essa violência pudesse ser coibida, que ela não virasse um método policialesco mesmo de controle da sociedade. E, sobretudo, desconfiavam desse homúnculo, dessa mulherúncula, digamos assim, dessa argila que, a partir da antropologia de um Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem e a mulher são bons, que a sociedade os corrompe, Dostoiévski entrevia dimensões de natureza humana transgeracionalmente conformadas e entrevia fatores aí de grandes problemas para transformação do homem e da mulher em seres solidários, apenas então somente com a mudança do regime de propriedade, porque entrevia que o ego, que o egoísmo, que a hierarquia, que o medo da liberdade, que esses fatores contraditórios, a afirmação de si e a entrega de si em função de uma autoridade, seriam mais contraditórios, mais encarniçados do que poderiam imaginar aí as várias tradições e tendências da emancipação. Então Dostoiévski, por exemplo, com seu romance Os Demônios, lança luz e luzes profundas para as contradições do campo da esquerda e para seu eminente momento contraditório, momento autoritário, que poderia desembocar, quando os revolucionários tomassem o poder, numa sanha por mais violência para conter, primeiro, as hostes opostas, estrangeiras, burguesas, depois a burguesia interna, os inimigos de classe, os contra-revolucionários. E Dostoiévski tinha dúvidas sobre se um quadro do grande pintor espanhol Francisco de Goya y Lucientes não viria a ilustrar as premissas daquilo que a esquerda viria a fazer no poder, se um exercício de violência contumaz, que não seria refreado por valores éticos absolutos, uma vez que essa esquerda ateia, materialista, havia rompido com as dimensões, pensava Dostoiévski, do cristianismo, que Saturno poderia vir a devorar um de seus filhos, em nome do grande poder, em nome das grandes constituições dessa nova sociedade, em nome do partido, em nome da causa, uma causa maior, ou supostamente maior, interesses pessoais se insinuariam, se colocariam, se estabeleceriam para além dessas causas maiores. Olha, interessante pensar em tudo isso, porque Dostoiévski anteviu em enorme medida o horror do stalinismo, tendo em vista o horror, o terror daquilo que acontecera na Revolução Francesa. No romance Os Demônios isso é colocado. Então, quando nós falamos sobre a posição de Dostoiévski em relação ao campo progressista e às várias tendências progressistas, eu receio frustrar as pessoas de tendências, eu diria, mais estanques, mais dogmáticas, mais inflexíveis. Vassoler, Dostoiévski era esquerdista? Sim. Vassoler, Dostoiévski também podia ser tido como anti-esquerdista? Sim. Mas Vassoler, como é que eu vou pensar sobre o signo da contradição? Olha, se nós nos abrirmos para além, digamos, dos polos mais antípodas e estanques e observarmos as contradições do humano e da história, vocês vão perceber que existem vários matizes, um esfumato, para nós pensarmos na técnica maravilhosa de enevoamento da arte, dos quadros de Leonardo da Vinci. Dostoiévski estava numa névoa. Eu repito, tinha muitas simpatias pelos projetos de solidariedade do campo progressista, de fim da fome, fim da crise de moradia, de educação universalizada, de uma dimensão de melhoria das condições humanas e sociais. A esse respeito, sobre esse aspecto, testemunham as várias obras de Dostoiévski em que a pobreza é retratada, como por exemplo no romance Crime e Castigo, em que a família do bufão Marmeladov, com toda a sua condição pauperizada, vem à tona. Também testemunha o título de um romance e toda a sua história dos humilhados e ofendidos. Testemunha também a história da família do capitão Snegiryov, no romance Os Irmãos Karamazov, com o triste fim do filho do capitão Ilyushin.
essa comiseração, essa compaixão, essa piedade para com os mais pobres, as mais pobres, sempre esteve presente na obra de Dostoiévski e era ali uma disposição legítima do autor em função das causas dessas pessoas tão esmagadas pela modernidade, que promete a fartura dos pães, a realiza, mas não sabe, até hoje, do século XIX, da primeira revolução industrial, eclodida ali no fim do século XVIII, início do século XIX, até a quarta revolução industrial a que nós assistimos nessas primeiras décadas do século XXI, que até hoje não sabe distribuir o pão de sua riqueza, que é coletivamente produzida, mas apropriada privadamente, apropriada por alguns multibilionários e por algumas megacorporações. É nesse sentido que Dostoiévski tinha receio com relação à experiência revolucionária pelo exercício mesmo da violência. Não era nenhum ingênuo que achava que o arbítrio, a violência posta, seria pura e simplesmente transformada com a entrega de um jardim de tulipas, mas percebia que o exercício da violência, sem uma ética transcendental, sem uma dimensão de superação das contradições atuais, sem a dimensão do perdão, do arrependimento, de novas bases éticas, humanas, compassivas para a relação entre as pessoas, que esse exercício da violência poderia se coagular em mais barbárie. E, passado aquilo que eu vou chamar de carnaval da revolução, a quarta-feira de cinzas poderia trazer novas clivagens entre os novos dominantes e os dominados e dominadas de sempre. Quando nós olhamos para a experiência do socialismo real, é importante dizer que havia sim muitas clivagens, como ainda nos países que apresentam algumas experiências, ao menos nominalmente socialistas, elas ainda existem. E é importante dizer que mesmo essa versão clerical, essa inversão à religião posta, não nos deve passar despercebida como uma reprodução de uma religião laica. Quando nós nos lembramos daqueles congressos do Partido Comunista nos mais diversos países que advogavam o socialismo real, e vemos as figuras, por exemplo, de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, os líderes Marx e Engels ali, por que nós não poderíamos dizer que os antigos santos sobre os seus pedestais, que a antiga figuração de Deus, do Espírito Santo, Jesus Cristo, não foram substituídas por novos deuses? Como é que se diz que eu, por exemplo, quando morei em Moscou, entre os anos de 2008 e 2009, e fui até a Praça Vermelha, uma vez com a minha chapka russa, que eu já usei tantas vezes aqui no meu canal para fazer vídeos, que ao tentar visitar o mausoléu do Lenin, do grande revolucionário bolchevique Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, que ao visitar o mausoléu, o soldado ali responsável pela segurança pediu que eu tirasse a minha chapka em sinal de respeito ao líder, como se eu tivesse que descobrir a minha cabeça para entrar num templo sagrado, numa igreja. Vocês percebem? Então, é interessante perceber como o partido bolchevique utilizou a figuração de Deus, e Stalin foi o ordenador da mumificação de Lenin e da sua apresentação deificada, para captar a religiosidade popular para um regime que tinha poucos anos e não tinha ali adesão afetiva para a população. Mas o culto à personalidade, que o próprio Stalin personificou, dizendo que não era mais o Iosif, que já era a encarnação de uma causa, esse culto à personalidade também tem laivos religiosos, que a experiência laica, a experiência anticlerical, antirreligiosa do socialismo real não pôde abolir. É assim que eu diria a vocês que Dostoiévski era e não era de esquerda. Era alguém com amplas simpatias pela causa das pessoas humilhadas e ofendidas, mas que tinha muitas dúvidas sobre os métodos para a transformação da realidade. Sobretudo se essa transformação estivesse desconectada de uma dimensão de ética transcendental, de existência de Deus e de uma dimensão de refreamento, de morte de um superego, de um freio moral e ético para as ações humanas. Essa foi então mais uma resposta do Vassoler Responde, mais um quadro do Vassoler Responde,
trazendo a vocês discussões sobre se Dostoiévski era de esquerda. Se vocês gostaram de mais esse quadro do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro, uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos quadros do Vassoler Responde. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no nosso Brasil. Deixa aqui embaixo a sua pergunta, pode ser que algum dia eu a sorteie para responder a ela no Vassoler Responde. Comente aqui embaixo do vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo quadro do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!